Senhor, te damos graças, ó Pai, porque o teu reino está avançando e nós estamos prosperando para a tua glória. Declaramos que os céus estão abertos sobre nós e bênçãos sem medidas estão sendo liberados em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse dia, glória a Deus porque a graça do Senhor é sempre abundante sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, glória a Deus porque o Senhor sempre nos conduz em vitória, em triunfo, glória a Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Posso ouvir um amém? Você se identifica com tudo isso? Sim ou não? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero aqui, antes de iniciarmos a palavra, deixar alguns recados importantes. Amanhã, no dia 26, às 19h30, nós voltamos com a nossa reunião de homens. Então você, homem, está convocado para estar conosco aqui amanhã, às 19h30. E falaram para mim aí que vai ter um negócio depois aí, acho que vai ter alguma coisa de comer. E eu creio, porque o povo aqui é crente, o povo aqui honra a palavra. Então eu tenho certeza que depois nós teremos um momento de comunhão ali, muito gostoso, muito importante. Você, homem, está convidado amanhã às 19h30. No dia 27, nós temos então culto Filhas de Sara, amém? Amém. Elas combinam, né? E aí, mas tudo bem. Dia 27, às 19h30 também, culto Filhas de Sara. Você, mulher, está também convocada para estar aqui, receber uma palavra de Deus, ser abençoada. E parece que vai ter um comes também, copiaram de nós homens, mas está tudo bem, né? Glória a Deus, vai ser uma bênção. Eu quero também deixar aqui um recado muito importante, que na próxima sexta-feira, sábado e domingo, nós teremos conosco a presença do pastor Ronaldo Borges. O pastor Ronaldo, ele é pastor na comunidade em Balneário Camboriú, é um homem de Deus, um mestre na palavra. Falei hoje pela manhã que para mim é a maior autoridade em escatologia no Brasil, tem muito conhecimento, já tem escrito vários livros, né? Já escreveu vários livros, e ele estará conosco na sexta-feira, dia 1º, às 19h, no sábado, às 19h30, e no domingo, nos cultos das 10 e das 19h. Não tem custo algum, isso é para nós, Deus proporcionou esse momento para nós, para nos abençoar, nos enriquecer, para que possamos crescer mais na palavra, amém? E eu conto com a sua presença, posso ouvir um amém? Eu abri para mais igrejas, vai ser uma bênção, nós vamos colocar mais cadeira aqui, vai ser uma bênção. Então, dia 1º às 19h, 1 e 2 de março, né? E também no domingo nos cultos aqui, ok? Temos também o nosso encontro com Deus, que acontecerá nos dias 23 e 24 de março, tá? Então você anote aí na sua agenda, você que ainda não fez o encontro, estão abertas as inscrições, valor R$120, você que ainda não fez, precisa fazer, porque é realmente tremendo, o encontro é um divisor de águas nas nossas vidas, então quero desafiar você a fazer. Você que já fez, você tem um encargo agora, a responsabilidade de levar alguém que ainda não fez, amém? Conto com você também para isso, para ser um instrumento de Deus. Então, encontro com Deus o 1º do ano, nos dias 23 e 24 de março. E também temos aí o último recado do EPL. EPL é Encontro de Pastores e Líderes, acontece na nossa sede lá em Cruzeiro do Oeste, né, a matriz da comunidade é em Cruzeiro, é onde nasceu a comunidade. E nós fazemos lá todos os anos, 2 vezes por ano, o EPL, Encontro de Pastores e Líderes, e nós estamos também estendendo o convite a todos vocês, tá? Para estar conosco lá, será nos dias 28, 29 e 30 de março, feriado da Páscoa. Pastor, eu quero maiores informações, fala comigo então, após o culto, que eu vou te passar todos os valores, enfim, te dar maiores informações. Glória a Deus, amém. Tomar uma água aqui que secou a boca. Irmãos, antes de iniciarmos na palavra, eu tenho algo da parte de Deus para a sua vida, algo que Deus falou comigo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Mas antes disso, eu quero que você curva a sua cabeça por mais um instante, nós vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por tudo,
por tudo que o Senhor preparou para nós, por esse momento, por esse dia. Ó Deus, te louvamos pela graça que ela é abundante sobre as nossas vidas. Muitas vezes, nós nos familiarizamos com as coisas, com aquilo que é rotina, com aquilo que é corriqueiro, e não atribuímos o valor devido. Muitas vezes nos familiarizamos com o culto, com o momento, conhecemos toda a liturgia, e nós não atribuímos o valor devido ao culto, à sua palavra. Nós queremos te pedir perdão por isso, e queremos agora que o Senhor leve cativo o nosso pensamento, o nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, ouvir a sua palavra, a palavra que não volta vazia, a palavra que transforma as nossas almas. Nós nos rendemos a Ti nesse momento, nessa noite, e que a sua palavra venha de encontro à nossa mente, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, creia, Deus quer nos introduzir a um estilo de vida onde possamos desfrutar de prosperidade plena. A prosperidade plena é aquela que afeta todas as áreas da nossa vida. É aquela que flui em todas as direções da nossa existência. É aquela que, naquilo que somos e naquilo que fazemos, nós crescemos. Prosperidade tem a ver com crescer naquilo que se é, naquilo que se tem, naquilo que se faz. E Deus tem esse estilo de vida para nós. É claro que quando nós falamos de verdadeira prosperidade, a essência da prosperidade consiste naquilo que somos e não naquilo que temos. Nós somos prósperos e a verdadeira prosperidade está ligada a isso. Então, nós precisamos entender que não podemos avaliar as pessoas com base no que elas têm, e sim com base no que elas são. E eu quero citar o primeiro texto aqui, Lucas 12, 15. Abre comigo aí se você quiser, ou acompanhe aqui. Lucas 12, 15. Vai dizer assim: Jesus mesmo está dizendo, e ele vai falar aos discípulos, dizendo que acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Avareza é você querer reter tudo para si. Avareza é quando você vai muito além de reter para si. É não querer gastar consigo mesmo. É se tornar um servo do próprio dinheiro. A pessoa avarenta dá tchau com a mão fechada. Você conhece alguém assim? Né? Eu falei hoje pela manhã, os irmãos ficaram escandalizados. É aquele que usa o pacotinho de açúcar no café, ele coloca metade e guarda a outra metade para a próxima vez que ele vai tomar o café. Para ele economizar até no açúcar. Então, ele está dizendo, olha, guardai-vos da avareza, porque a avareza não é a vontade de Deus. Porque a vida de qualquer pessoa, não consiste na abundância do que? Eu sei que nós gostamos de olhar as pessoas, e nós temos o costume, muitas vezes, de olhar as pessoas, e nós avaliamos se elas são abençoadas pelo que elas têm. Então, se a gente vê alguém, né, que é abastado financeiramente, a primeira coisa que a gente olha é essa riqueza financeira, e a gente olha então, esse irmão, essa irmã, são muito abençoados, porque possuem bênçãos financeiras. Mas Deus está nos orientando que nós não podemos avaliar as pessoas assim. Por quê? Porque a vida, diga comigo, a vida, não consiste no que nós possuímos. Amém, irmãos? O que você possui não te define. Glória a Deus por isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, por isso que a prosperidade plena, segundo Deus, está ligada em termos à mente de Cristo. Em pensarmos como Cristo, em valorizar o que Cristo valoriza. Em valorizar a vontade de Deus. Jesus, ele era próspero. Em Jesus não havia e não há falta. Quantos creem? Em Cristo não há falta, em Cristo não há escassez, em Cristo não há miséria. O nosso Deus é abundante em tudo. E Ele veio para nos dar essa vida. Ele veio compartilhar a sua própria vida conosco. E a vida de Deus é uma vida abundante em todas as áreas. Agora, nós precisamos valorizar o que Ele valoriza.
Deus está trabalhando isso em nós. Deus está nos conformando à imagem do Filho, para que nós possamos caminhar nesta terra como Cristos, como cristãos. E aí uma das coisas, irmãos, que eu e você precisamos valorizar e buscar é a vontade de Deus. Eu posso citar um exemplo aqui de um homem que buscou a qualquer custo a vontade de Deus. Eu posso citar aqui o apóstolo Paulo, que quando ele teve um encontro com Jesus, e ele teve uma experiência com ele percebeu e ele vai dizer assim, olha, eu considero tudo como escória, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha posição diante dos homens. Ele era alguém que era fariseu, era um líder religioso, era alguém de alta posição no meio da sociedade. Ele era um líder, mas ele vai dizer, olha, todo o meu conhecimento, ele era alguém que estudou com os melhores. A Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Mas ele vai dizer, olha, tudo isso eu considero como escória, como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, porque não existe nada mais valioso do que a pessoa de Jesus, do que a vontade de Deus. Aleluia. Então, e aí, ele vive um estilo de vida voltado em cumprir a vontade de Deus. E nós, se nós olharmos para o estilo de vida de Paulo, de maneira natural, como nós costumamos fazer, nós vamos pensar, Paulo não era tão próspero assim, porque teve um momento que ele passou até fome, teve um momento que ele padeceu tanto, sofreu tanto. Como que alguém próspero pode sofrer tanto? Mas ele era, irmãos, aos olhos de Deus, e aos meus olhos, olhando segundo a ótica da palavra, para mim ele foi um dos homens mais prósperos que existiu nessa terra. Tanto que o que Deus fez através da vida dele está ecoando e chegou a mim e a você. Quase 2000 anos esse homem viveu. E nós estamos citando coisas que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Que o Senhor use você para deixar um legado para as próximas gerações. E as próximas gerações vão lembrar de você como um homem e uma mulher próspera que viveu a vontade de Deus. Que não se importou com o que você precisou renunciar para viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você entendeu a prosperidade segundo Cristo. Aleluia. Então Deus nos criou para isso. É claro que Deus tem prosperidade financeira para nós. É claro. Porque seria incoerente um Deus que criou o universo, um Deus que fez toda a riqueza que há na terra e no mundo, um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. É incoerente esse Deus não desejar para nós a sua prosperidade. Deus nos fez a sua imagem. Olha o que diz Gênesis 1:27. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Vai dizer, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso é muito poderoso, porque nós fomos criados para desfrutarmos da vida de Deus. Fomos criados para desfrutar de toda a provisão. E isso vai muito além. Porque além de sermos criados para desfrutar de tudo isso, dessa prosperidade de Deus, dessa vida de Deus, o Senhor nos deu a capacidade de sermos frutíferos. Nós temos em nós a capacidade de frutificar e de multiplicar isso ainda. Agora pergunte por quê? Porque Deus desejou que o ciclo de prosperidade se perpetue. Por isso que você é frutífero. Por isso que você tem a capacidade de frutificar e multiplicar isso ainda. Porque Deus deseja estabelecer uma cultura. Que cultura? Uma cultura de prosperidade, uma cultura de abundância. Você não percebeu que você nunca colhe na mesma proporção que você semeia? A colheita é sempre maior do que a semeadura? Porque Deus é abundante. Estou entregando essa semente.
Não, você está entregando é porque você vai colher muitos frutos. Então preste atenção, Deus fez com que eu e você pudéssemos frutificar, porque frutificar é sinônimo de prosperidade. Só que uma coisa muito importante, não tem fruto sem semente. Tem como colher o fruto sem a semente, sem lançar a semente, sem plantar a semente? Então preste atenção, Deus pega o homem, Deus faz a terra se chama Éden, e significa terra de delícias. E aí Deus cria todas as coisas para o homem, para que o homem pudesse dominar sobre tudo isso. Deus dá a terra ao homem, e Deus faz um jardim na terra de delícias. Preste atenção, a Bíblia diz que havia um jardim no Éden. Então o jardim não era o Éden era a terra, mas Deus faz um jardim que representa o centro da sua vontade, o centro do seu coração. Um lugar onde era cercado, regado, um lugar de proteção, onde o homem desfrutaria de toda a vida plena de Deus. E aí Deus põe o homem lá, Deus dá tudo para o homem, já havia toda a árvore que dava semente, que era frutífera, que o homem serviria de alimento para o homem, e Deus vira para o homem e fala assim, olha, você agora precisa cultivar e guardar. Você precisa agora manter tudo isso que você recebeu, toda a provisão, tudo que eu já te dei. Você precisa agora aprender a cultivar, porque eu dei a você a capacidade de frutificar. Nós lemos aqui, Deus faz o homem e a mulher perfeitos, sim ou não? Mas para que a geração do homem se perpetue e a vida seja compartilhada em outro ser, o homem precisava se unir com a sua esposa. Sei que tem crianças aqui, mas Deus é tão tremendo, que Deus faz com que o homem e a mulher tenham prazer na relação, porque Ele deseja a frutificação e a multiplicação. E o homem então pode ser próspero nessa área, e ele vai se multiplicar em outros e encher a terra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus faz isso. Agora muitos de nós não prosperamos em certas áreas, ou vivemos uma vida de escassez em determinadas áreas, porque nós não discernimos as sementes, aquilo que Deus já proveu nas nossas vidas, e não semeamos. É ou não é verdade? Então se Adão não semeasse para colher mais, ele nunca teria mais, porque chegaria uma hora que os frutos acabariam. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então você precisa, irmãos, entender que toda a provisão, toda a obra foi consumada, mas você precisa aprender a semear. Nós precisamos criar a cultura da semeadura, e é isso que de repente está faltando na sua vida. Pastor, a minha vida financeira é uma vida de altos e baixos. É uma vida de altos e baixos, porque de repente quando você recebe em abundância, você não aprendeu a cultivar e guardar aquilo, e você gasta tudo. É uma vida de altos e baixos, porque você ainda não aprendeu a investir de maneira sábia tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos. De repente porque você não tem sido fiel ao Senhor. Pastor, o meu problema não é financeiro, o meu problema é no meu relacionamento em casa, meu casamento. É porque de repente você ainda não aprendeu a semear. O homem e a mulher, eles precisam aprender a semear no relacionamento, irmãos. Amém? Sabe, eu falei que às vezes a mulher, ela só precisa, homem, que você sente com ela, fica olhando nos olhos dela e deixa ela falar. Tempo de qualidade com ela, deixa ela falar. Você está semeando, depois você vai colher muitas bênçãos. Agora, colher sem plantar, não dá. Aí chega na hora de colher, colhe, não, eu estou com dor de cabeça. Claro, porque na hora de semear foi negligente. Mulher também, o homem gosta de ser valorizado, o homem gosta de ser cuidado. Trata o homem igual um cavalo e depois quer que o homem seja carinhoso. Não dá. Quantos estão entendendo?
Deus já te deu toda a provisão que você precisa. Com os filhos é a mesma coisa. Às vezes nós queremos obediência completa das crianças, dos filhos, mas nós não sentamos com eles, gastamos tempo com eles, ensinando os valores e princípios, dando carinho, afeto. Irmãos, eu já tive tantas experiências. Para o João Pedro, eu sou a parte ruim da casa, porque eu sou a autoridade, eu sou a figura de que assim, o pai falou, e está certo isso, nós homens temos essa responsabilidade mesmo. Mas eu percebo que quando eu gasto tempo com ele, ganho tempo com ele, na verdade, brincando com ele, dando valor a ele, dando atenção a ele, irmãos, é comum e espontâneo a obediência. Por quê? Porque se sente amado. Semear na vida dos filhos, para colher filhos que você tanto deseja. Aleluia. Eu ouvi um cara dizer algo, falou tanto comigo. Falou assim, ó, seja você o maior presente para os seus filhos. Eu falei, uau, porque a gente anda tão corrido com as coisas. Só trabalhando, e depois do trabalho a gente está envolvido com tantas atividades. E às vezes nós não somos o presente para os nossos filhos. E aí nós queremos colher filhos. Entende, irmãos? Nas suas relações, no seu trabalho, em tudo que envolve a sua vida, em todas as áreas. O Senhor confiou a você sementes, você precisa aprender a cultivar, a semear, a criar essa cultura, a entender e discernir, como que eu vou chegar no lugar que eu quero? O Senhor vai me dar as estratégias, as sementes, porque Ele é o Deus que dá semente ao que semeia. O pastor está falando de dinheiro, o contexto ali é dinheiro, mas eu estou falando que é a maneira como Deus criou e determinou para nós prosperarmos. E eu estou dizendo a você, e eu quero que você abra comigo, em Salmos 35, 27. Olha que poderoso esse texto. Salmos 35, versículo 27. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a nossa prosperidade. É desejo do Senhor nós prosperarmos. Tem algumas traduções que diz que o Senhor se compraz na nossa prosperidade, tem prazer quando você prospera. Então Jesus, irmãos, o homem peca, o homem é expulso do jardim do Éden, da presença de Deus, do lugar seguro, da vida plena e abundante. O homem agora vai colher as consequências do seu pecado. Do suor do rosto ele vai comer o pão. A chuva e a terra já não vai dar mais a sua força, a terra passa a ser maldita, e o homem agora precisa arar a terra para poder plantar, fica mais difícil. Quantos entendem? Mas agora em Cristo Jesus, Ele veio nos devolver ao princípio. Em Jesus Cristo, eu e você fomos devolvidos ao princípio de todas as coisas. O Senhor veio nos devolver ao Éden novamente. E na medida que nós buscamos o Senhor e a sua palavra, na medida que nós nos enchemos do Senhor e da sua palavra, e detalhe, a Bíblia faz analogia da palavra de Deus com semente. E para que a palavra de Deus possa prosperar na sua vida, ela precisa cair em solo fértil. O solo fértil deve ser o meu e o seu coração. Agora pergunte assim, pergunte, que o meu coração é solo fértil? Eu só pedi para você repetir, porque tem algumas pessoas dormindo, aí quando eu peço, aí elas dão, é só estratégia. Nosso coração é solo fértil quando nós não ouvimos de mau grado. Quantas vezes você já sentou para ouvir alguém e você falou, essa pessoa não, tão difícil, pastor Betinho de novo não, oh Jesus, tem tanto pregador na comunidade. E aí nós fechamos o coração para a palavra.
E se você ouve de mau grado a palavra de Deus, ela não entra. A semente não produz. E detalhe, deixa eu dizer algo a você. Toda palavra lançada, toda semente lançada não volta vazia. Se ela encontrar um coração disposto a ouvir, ela vai produzir fruto. E detalhe, vai prosperar naquilo que ela foi designada, vai transformar a sua vida, porque a palavra é poderosa para transformar as nossas almas e nos fazer a semelhança de Cristo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que uma vez que você alcança a maturidade em Cristo, irmão, não vai te faltar nada, porque não falta nada em Cristo. Todos os nossos problemas, em linhas gerais, são a falta de Jesus, a falta de Cristo. E de repente o que está faltando é você aprender a buscar a palavra do Senhor. A ouvir a palavra do Senhor. A meditar na palavra do Senhor. A dar valor a isso. Porque aqui está a nossa prosperidade. Amém? A vontade do Senhor. E na verdade o que Ele fez, Ele nos fez mais que vencedores. Ele nos fez abençoados com toda sorte de bênçãos. E não só isso, nós não somos apenas abençoados com toda sorte de bênçãos. Ele nos fez abençoadores. Por isso que nós temos a capacidade de frutificar. Para que aquilo que o Senhor entregou a nós possa alcançar outras pessoas. Muitas bênçãos o Senhor já nos abençoou. E eu quero que você abra agora Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, e quando você estiver lendo a Bíblia, meditando na palavra, você precisa, antes de ler o texto, procurar saber para que tempo foi aquilo, para que povo foi escrito. E você precisa saber, porque, irmãos, toda a palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Mas nem toda a Bíblia, nem toda a palavra de Deus é a verdade para nós hoje. Porque agora na nova aliança nós precisamos de uma chave muito poderosa, que é Cristo. Cristo veio dividir a história, Cristo veio inaugurar, estabelecer uma nova aliança, um novo mandamento. Se é novo, é que o velho passou. A maneira como era com o velho, entenda, antiga aliança e nova aliança são maneiras de relacionamento. Amém? Pastor, em linhas gerais, o que é o Antigo Testamento? Era a maneira como Deus estabeleceu para que o seu povo se relacionasse com Ele. E a nova aliança é a maneira como Deus estabeleceu para que nós, o seu povo, possamos nos relacionar com Ele. E Deuteronômio 28 vai falar assim, ó: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pastor, mas isso daqui é lei. Deus está dando a lei ao povo, Deus está dando o mandamento, e aqui diz que as bênçãos só vão nos seguir e nos alcançar se nós ouvirmos a voz e guardarmos os mandamentos. Então é algo que está condicionado a nós guardarmos os mandamentos, porque lei é exatamente isso. Lei é sinônimo de demanda. Lei é a exigência de Deus para o homem. E uma vez que o homem cumpre, então o homem pode ser abençoado. Mas eu e você não estamos mais debaixo da lei, porque Jesus nos resgatou da maldição da lei. Amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz, acompanha aqui no LED. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Então Jesus nos resgatou da maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. A lei é eterna. A lei não passa. Ela é eterna, mas eu e você estamos mortos para a lei.
É o que a Bíblia diz. Pastor, então, Deuteronômio 28 não se aplica a nós. Porque se não estamos mais debaixo da lei, irmãos, na verdade se aplica. Por quê? Porque eu e você fomos colocados na obediência de Cristo. Deixa eu dizer algo a você. Você só é abençoado. Eu sou abençoado porque Jesus cumpriu toda a justiça. Porque Deus não mudou a sua palavra. Mas o que ele fez? Para que o homem pudesse novamente ser reconciliado com Deus e ser um homem próspero e abençoado, alguém precisava morrer no lugar desse homem e pagar por todo o pecado, por toda a maldição. E Jesus foi esse homem que veio e cumpriu toda a lei, cumpriu toda a exigência, toda a demanda. E aí nós vamos entender 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Eu já estou encerrando, amém? 2 Coríntios 10, 5, olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Ele vai falar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Ele está falando da palavra de Deus, das armas que nós temos. E ela tem o poder de destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência não é a obediência a Cristo, é a obediência de Cristo. Porque a obediência de Cristo se tornou a minha e a sua obediência. Porque nós fomos enxertados em Cristo. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Aleluia. E aí você vai entender Romanos 5,19 que diz: porque, Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos, assim pela obediência de um, muitos serão feitos. Pela obediência de quantos? Um. Pela obediência de Cristo, eu e você fomos justificados. Fomos declarados justos, sem culpa. E se nós somos justos, sem culpa, sobre nós vêm todas as bênçãos. Por isso que eu e você podemos ser abençoados. Por isso que eu e você somos abençoados e somos uma bênção. Agora, volte comigo para Deuteronômio 28, a partir do versículo 3. E você vai ver quais bênçãos estão disponíveis a você. Versículo 3, ele vai dizer, olha, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, não importa o lugar onde você está. Porque não é o lugar que define a sua bênção, é você que é uma bênção para qualquer lugar. Você vai prosperar em qualquer lugar. Aleluia. Eu me lembro de Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sabe para onde que Deus levou ele? Deus levou ele para Canaã. O problema é que Canaã era uma terra maldita, era uma terra seca, porque Canaã foi o filho de Noé, que viu a nudez do pai e contou aos seus irmãos, e quando Noé ficou sabendo, falou, na verdade foi Cão que viu, mas Noé amaldiçoou o filho de Cão, Canaã, falou, teu filho será maldito. Então Deus leva Abraão para uma terra maldita, mas Deus leva Abraão porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava em Abraão. Abraão era próspero, Abraão era uma bênção, amém, irmãos? Glória a Deus. O teu problema não é o teu trabalho, não é o lugar onde você está, é você que não se posicionou como uma bênção para aquele lugar. Oh Deus, seja você uma bênção naquele lugar, seja você o agente de prosperidade para aquele lugar. Aleluia. Porque deixa eu dizer a você, essa Canaã se tornou depois a terra que mana leite e mel, a terra maldita.
Se tornou a terra que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Por quê? Porque Abraão pisou o pé dele lá. E Abraão frutificou e multiplicou naquela terra. Aleluia! Então você será bendito aonde você estiver. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, tudo que envolve. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Então não importa se você é um agricultor, um pecuarista, se você é um empresário, um autônomo, tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar. Porque você é bendito do Senhor. Aleluia. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te dará abundância de bens, meu Deus, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. A bênção é dar emprestado e não tomar emprestado. Como é ruim ter que emprestar as coisas, não é, irmão? Como é ruim pedir emprestado. Mas como é bom você tendo em abundância, emprestar e não te faltar. Você fala, não, leva. E se nunca te devolverem, o que acontece muitas vezes, não fez falta para você. Porque você é próspero e abundante. Aleluia. Essa é a bênção do Senhor que está sobre nós. E aí, diante disso, nossa, o Senhor deseja a minha prosperidade, eu sou essa bênção. Você não vai ficar ansioso em relação ao que vai te acontecer. Você não vai ficar com expectativa e com ansiedade do que será. Porque você já tem a certeza do que já é. Então nós não andamos com expectativa da bênção que iremos receber, e sim das bênçãos que já recebemos, porque nós já somos essa bênção. Por natureza e identidade, nós somos uma bênção, nós somos prósperos. Você pode dizer, eu sou próspero em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Preste atenção. Eu quero que você saia daqui com convicção, consciência de que você é próspero. Aonde você estiver, você é uma bênção. O que quer dizer isso? Primeira coisa, pare de escolher o tipo de gente que vai te abençoar. Como assim, pastor? Muitas vezes nós escolhemos o tipo de gente que vai nos abençoar. Não. Você é uma bênção para qualquer tipo de pessoa. Aleluia. Eu sei. Não é porque você vai andar com qualquer um. Não, você vai andar com quem está no mesmo propósito que você. Você vai ter afinidade com aqueles que compartilham da mesma missão, da mesma ideia, do mesmo propósito. Mas independente aonde você estiver, a pessoa que estiver próximo de você, seja uma bênção para ela, porque é isso quem você é. Aleluia. Nós somos uma bênção para qualquer tipo de pessoa. Agora, uma outra coisa importante, que quando nós temos convicção de que somos prósperos, abençoados, nós vamos entender que a prosperidade de Deus jamais se resume apenas nesta terra. A bênção de Deus jamais se resume apenas nessa terra. E eu quero citar 1 Coríntios 15, 19, que vai dizer assim. Esse texto é muito forte, você precisa decorar esse texto. Ele vai dizer, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos
os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera Cristo para resolver só suas coisas nessa vida, e não entende a vontade eterna dEle, o propósito eterno dEle, o ser igreja, tudo que o Senhor vai fazer, a Bíblia diz que você não é próspero, mas miserável. Porque a prosperidade não se resume apenas aqui. E aí eu posso citar o jovem rico, que chegou para Jesus, e aí ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E eles têm um papo ali, e aí Jesus fala para ele, fala: tudo isso eu cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele: te falta uma coisa. Naquele momento Jesus vai fazer uma proposta para o jovem rico. Quantos já leram a passagem? E aí ele diz: olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ah, pastor, Deus mandou ele ficar pobre, porque ele era um jovem rico, de muitas posses, muitos bens. Então, mas o texto diz assim: vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. Jesus estava dizendo para aquele jovem: ó, existe uma riqueza que essa vida, que não se resume apenas a essa vida. Existe uma riqueza, e essa riqueza é verdadeira, que ela é eterna. Jesus propôs para ele: troca a riqueza passageira, porque quando você morrer, você não vai levar nada com você, por uma riqueza eterna. Mas a Bíblia diz que o jovem se entristeceu, e ele foi embora. Isso é muito estranho, porque uma das coisas que define um rico, sabe o que é? Não perder oportunidade. Uma pessoa que é próspera financeiramente é uma pessoa que não perde as oportunidades que são colocadas diante dela. Mas esse jovem perdeu, porque ele não tinha clareza de que a verdadeira prosperidade estava na vida eterna, e não no que ele possuía. Amém? Você é próspero, não pelo que você tem, mas pelo que Cristo fez em você. Você é um filho amado do Senhor. Você foi eleito. Há um tesouro no céu te esperando. Viva a vida de acordo com a vontade de Deus. Busque essa vontade todos os dias. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Te louvamos por sua palavra. Sua palavra que nos confronta, nos exorta, nos ensina. Sua palavra que nos consola também. Sua palavra que nos mostra o caminho, a sua verdade. Nós te louvamos. Que essa palavra, Deus, cada semente aqui semeada, venha prosperar. Que os nossos corações, a nossa mente, possam se render a essa palavra. Que nós possamos, ó Deus, ganhar fé, convicção de que somos prósperos, e de que podemos experimentar essa prosperidade, essas bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Nos traga luz, clareza, entendimento das áreas que precisamos investir, das áreas que nós precisamos aprender a semear aquilo que o Senhor tem entregue a nós, porque queremos experimentar da vida plena e abundante que o Senhor vem nos dar. Queremos ser também uma bênção para qualquer tipo de pessoa. Então, aqueles que o Senhor colocar à nossa volta, que possam, ó Deus, ser pessoas que vão experimentar da bênção que está em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda a sua palavra no nosso coração. Eu oro por cada um aqui. Eu abençoo cada casamento, cada lar, cada família. Eu abençoo a sua saúde. Eu abençoo a sua empresa, o seu trabalho. Eu abençoo tudo que te envolve. Eu te abençoo com o grande amor de Deus o Pai, a paz do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, uma boa semana. Dá um abraço ao seu irmão e vá em paz em nome de Jesus.